Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã, minha família da fé. Pessoas preciosas que Deus colocou neste mundo com um propósito que talvez você ainda nem tenha total noção. É fundamental que você compreenda e internalize essa verdade. O seu valor é incalculável e sua existência é carregada de intencionalidade divina. Talvez você acorde sem perceber a profundidade disso, mas há um valor imenso, intrínseco e inegociável na sua existência. Você não está neste mundo por acaso, por acidente ou por uma simples coincidência. Cada respiração sua, cada momento vivido, cada passo dado carrega um sentido que aos poucos, e na medida da sua entrega e da sua busca, Deus vai revelando, desdobrando e materializando na sua história. É o próprio Criador do universo quem te sustenta. Que a paz e a majestade do céu inteiro envolvam a sua vida, a sua casa, os seus passos, os seus projetos e os seus pensamentos nesta manhã. Que a mão poderosa de Deus te guarde, a sua graça te cubra e o seu espírito te fortaleça em todas as suas áreas de atuação e de descanso. Amém. Antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta muito simples na sua formulação, mas profundamente reveladora no seu alcance espiritual e emocional. Uma pergunta que talvez na correria e no barulho da vida moderna e de suas exigências incessantes, você nunca tenha parado para responder com a devida profundidade e honestidade. Você acordou em paz hoje, com a certeza de um porto seguro no seu interior? Ou acordou com uma guerra travada e barulhenta dentro da sua mente e do seu coração? O que define a sua manhã? A calmaria da confiança ou o ruído da incerteza? Saiba que às vezes a batalha que carregamos dentro de nós é tão silenciosa, tão íntima e tão bem disfarçada que ninguém ao nosso redor, nem mesmo aqueles que dividem a vida conosco, percebe a luta. E mesmo que seja invisível, essa batalha silenciosa consome a nossa energia vital, mina a nossa motivação para seguir em frente, esgota as nossas reservas emocionais e, o mais perigoso, rouba a nossa esperança de um futuro melhor. Por isso essa pergunta importa tanto, porque ela serve como um termômetro que revela onde o seu espírito está ancorado neste exato momento e qual é a temperatura da sua alma. Porque a realidade é que tem gente que abre os olhos e antes mesmo de conseguir se levantar da cama, o coração já dispara num ritmo frenético de ansiedade. É uma pressão se manifestando aqui, uma preocupação com o futuro despontando ali, uma lembrança do passado que assusta e tenta se transformar em remorso ou culpa, um medo que aperta o peito e a garganta, uma responsabilidade que pesa toneladas antes mesmo do primeiro gole de café. Existem pessoas que começam o dia como quem é forçado a entrar numa batalha sem nem ter tido tempo de se equipar, de respirar, de traçar uma estratégia ou de buscar a força em Deus. É como se a luta, a angústia, a incerteza ou a opressão estivesse esperando de pé no lado da cama, pronta para atacar o primeiro pensamento, o primeiro plano, o primeiro momento de quietude. E essa guerra constante, essa luta ininterrupta, cansa, desgasta, enfraquece não apenas a alma, mas o corpo físico, a concentração, a capacidade de decisão e o convívio social. Há pessoas que dormem exaustas e acordam mais cansadas ainda, porque a guerra interior não dá trégua nem no descanso, transformando o sono que deveria ser restaurador num campo de batalha mental onde os pensamentos desordenados correm soltos, roubando a paz. Mas eu creio, e creio com uma convicção que transcende a emoção, baseada na rocha que é Jesus, que hoje, sexta-feira, 12 de dezembro, Deus reservou uma palavra específica, certeira, como uma flecha que encontra o alvo no centro da sua alma. Para você que está lendo isso agora, que está sentindo o peso dessa luta, quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Este é o princípio que inverte o jogo da sua vida. A oração não apenas acalma a superfície da alma, trazendo um alívio momentâneo, ela é na sua essência um ato de entrega e alinhamento, que organiza o mundo interior.
Ela é a força que ajusta aquilo que estava desalinhado no seu espírito, que redefine prioridades que o mundo havia distorcido e que coloca os medos e as preocupações na perspectiva correta, que é muito menor do que parecia ser, e de forma vital coloca Deus no centro de tudo, estabelecendo sua soberania como o eixo de toda a sua existência. E eu profetizo sobre a sua vida agora, que este dia não seja apenas mais um dia de sobrevivência, mas um dia carregado de paz que excede todo o entendimento, cheio de proteção divina que anula as armadilhas do inimigo, marcado por livramento visível e invisível de todo o mal, e acompanhado de boas notícias que alegram a alma e renovam a esperança. E mais, eu declaro, até aquilo que estava caminhando para dar errado, aquilo que parecia irreversível e fora de controle, Deus vai intervir com seu poder sobrenatural para alinhar, ajustar, endireitar e redirecionar para o seu bem supremo e para a sua glória, em nome de Jesus. Que a poderosa mão dele vá à sua frente como um desbravador que abre caminhos onde só havia obstáculos. Feche portas que não servem mais ao seu propósito e que só traziam desgaste. Ilumine a sua visão espiritual para que você não tropece e te dê a sabedoria sobrenatural necessária nas decisões pequenas e grandes. Você crê nisso com todo o seu coração? Então tome posse dessa palavra, pois o que é de Deus para você não será retido. Paz onde hoje existe guerra. Este é o tema central que Deus me deu para compartilhar. Antes de entrar aqui para escrever e compartilhar esta mensagem com você, eu me dediquei a um tempo de oração, pedindo ao Senhor uma direção clara e inequívoca. Eu falei, Pai, me mostra o que o teu povo precisa ouvir. Onde está a dor que precisa ser tocada? E onde está a tua cura que precisa ser liberada? E Deus, na sua infinita sabedoria e graça, me guiou a um texto da Bíblia que parece ter sido escrito exatamente para esse tempo, em que muita gente sente que a luta não dá trégua, que o descanso não chega, que a mente não para de criar preocupações e cenários negativos. Tem gente que está tentando manter a fachada de força há tanto tempo que a força virou exaustão e a pessoa nem percebe mais o peso esmagador que carrega nos ombros, nos pensamentos e no espírito. Em 2 Crônicas 15, versículo 5, está escrito um cenário de desolação espiritual e emocional que descreve perfeitamente o caos interior de muitos hoje. Naqueles tempos, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos. Observe a força e a abrangência dessa descrição. Primeiro, não havia paz para quem saía, o que fala da vida ativa, do trabalho, da rua, dos compromissos, do convívio social e das responsabilidades financeiras e profissionais. A pessoa saía de casa e já encontrava a perturbação e a luta no caminho. Em segundo, não havia paz para quem entrava, o que se refere à vida íntima, ao lar, ao descanso, ao silêncio da noite, à privacidade dos pensamentos, ao momento de deitar a cabeça no travesseiro. A pessoa entrava em casa e a guerra ia com ela, ou seja, não havia paz em lugar nenhum, o que gerava muitas perturbações sobre todos. Era como se a inquietação, o medo e a ansiedade tivessem tomado todas as áreas da vida das pessoas, como se o ar estivesse pesado, como se a guerra estivesse instalada em todo canto, dentro e fora. E essa é exatamente a forma de operação da guerra espiritual e emocional em nossos dias. A pessoa até tenta viver normalmente, mantendo uma rotina, mas por dentro está travando batalhas que ninguém, absolutamente ninguém vê. Às vezes o sorriso está no rosto, mas o coração está extremamente cansado e pesado. Às vezes a pessoa conversa normalmente, mas a mente está a mil, num turbilhão de pensamentos incontroláveis. Às vezes parece que tudo está bem e no seu devido lugar, mas por dentro a alma grita por alívio, por socorro, por um descanso que parece nunca chegar. É um ciclo vicioso onde a confusão e a guerra começam numa área e quando você menos percebe, o caos já contaminou todo o resto. A mente pesa com a sobrecarga de preocupações, a alegria desaparece sem aviso, o coração aperta com a angústia constante, o sono foge com a agitação noturna, a motivação some e a esperança enfraquece a ponto de quase se apagar. E quando a esperança enfraquece, é como se tudo perdesse cor, propósito e sentido. Mas essa não é a vida que Deus planejou para você. Ele não te criou para sobreviver a duras penas, carregando um fardo que não é seu. Ele te criou para viver em plenitude, sob a sua paz e sua graça. Com o tempo e com o aprofundamento na palavra,
eu aprendi algo que mudou radicalmente minha forma de lidar com as lutas e as guerras espirituais. Existem batalhas que não se vencem apenas com força humana, com a sua capacidade de raciocínio ou com a sua própria vontade. Existem guerras que só o general dos exércitos, o nosso Deus, pode encerrar de forma definitiva. Só Ele tem a autoridade para colocar a última palavra sobre o seu problema, fechar a porta certa para o inimigo e abrir aquela que estava trancada, liberando a sua bênção. Só Ele pode calar a tempestade de pensamentos e sentimentos que tenta te assustar, te paralisar e te fazer retroceder. Por isso, minha oração hoje é simples na sua formulação, mas poderosamente carregada de fé e autoridade. Que Deus traga paz exatamente onde existe guerra no seu interior. Não uma paz superficial, aquela que dura apenas um momento e logo se vai com a primeira dificuldade, mas aquela paz profunda, a Shalom de Deus, aquela que entra na alma, nos ossos, nas células e reorganiza tudo, estabelecendo a ordem divina. Uma promessa que muda tudo, que inverte a rota da sua vida. O texto de 2 Crônicas 15 continua, mostrando a solução e a reviravolta para aquele povo que estava em guerra constante, e essa solução é a nossa promessa hoje. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Buscaram o Senhor e por eles foi achado, e o Senhor lhes deu paz por toda a parte. Presta muito atenção nisso, meu irmão, minha irmã. O texto não diz que Deus deu paz em uma área ou em um cantinho específico da casa, do trabalho ou da saúde. Diz paz por toda a parte. É o resultado de uma busca sincera. É a paz que invade e satura todas as esferas da sua vida. É como se Deus estivesse descendo e reorganizando o que estava desordenado pelo caos do mundo ou da sua mente, colocando calma onde havia tempestade, conduzindo com direção e propósito onde havia incerteza e desvio, colocando proteção total onde havia vulnerabilidade e risco, colocando a sua luz onde havia sombra, medo e confusão, criando caminhos de provisão e escape onde parecia não haver saída para a sua situação. Então eu declaro, com a autoridade que o nome de Jesus me confere sobre a sua vida, que Deus traga paz imediata e duradoura na área onde você enfrenta a sua maior guerra, o seu maior desafio. Seja na sua mente agitada, seja na sua família que está em conflito, seja na sua saúde que tem sido atacada, seja no seu financeiro que está apertado, seja na sua alma que clama por refrigério, seja no seu espírito que se sente oprimido, seja naquilo que só você e Deus sabem, no seu segredo mais profundo. E eu quero te lembrar de algo muito importante, uma verdade que precisa ser o seu escudo. Essa luta que você enfrenta é temporária, essa batalha na sua mente vai passar. Esse problema que te aflige agora não é eterno. Essa perseguição do inimigo ou dos seus adversários não tem o poder de te derrubar de forma definitiva. Não importa o tamanho, a força ou a frequência da onda que se levanta contra você, Deus continua maior do que o mar inteiro e aquele que acalma as tempestades. E mais, eu senti um chamado muito forte no coração de orar especialmente por aqueles que enfrentam lutas, enquanto algumas pessoas ficam assistindo de longe, talvez esperando ansiosamente para ver você cair, tropeçar ou desistir. Mas eu te digo com toda a convicção espiritual, não vai acontecer, não se concretizará, porque quem te guarda não cochila, não se cansa e não dorme. E quem tem Deus no coração como a sua âncora e seu alicerce, pode até tropeçar, pode até cair momentaneamente por ser humano e fraco, mas não ficará prostrado no chão. Deus o levanta, sacode a poeira, restaura as forças e te coloca de pé novamente, mais forte do que antes. Agora eu quero que você participe comigo e verbalize a sua fé, pois a fé que não é declarada é uma fé inerte. A Bíblia nos diz que não havia paz nem para quem saía, nem para quem entrava. Uma descrição da perturbação total. Então eu quero que você responda em voz alta ou em seu coração com a maior sinceridade que puder, identificando a área de maior luta na sua vida hoje. Se a sua guerra acontece mais no dia a dia, no trabalho, na rua, na pressão das metas, no convívio difícil, nas responsabilidades externas, declare em alta voz: minha guerra é quando eu saio. Se a sua guerra é mais à noite, no silêncio da casa, na mente, deitado ou deitada no travesseiro, na ansiedade que ataca de madrugada, no medo do futuro, na solidão que aperta, declare: minha guerra é quando eu deito. E junto disso, complete a frase de posse e confiança: Deus me dará paz e coloque a área específica que mais precisa: família, saúde, finanças, emocional, espiritual, profissional.
Entenda que isso que você está fazendo não é apenas uma verbalização simples, é um ato de posicionamento espiritual. É fé verbalizada, é você declarando, em aliança com a palavra de Deus: Senhor, eu escolho confiar, descansar na tua promessa e esperar pela tua intervenção. Salmo 91. Paz que abraça, guarda e sustenta a alma. Para selar este momento de fé e de aliança com o Pai, eu quero te levar ao Salmo 91, um salmo que é, por excelência, o refúgio espiritual quando o mundo parece desabar sobre a nossa cabeça. Ele funciona como um abrigo seguro onde a alma encontra descanso, refrigério e proteção, enquanto tudo ao seu redor tenta deixar você inquieto, vulnerável e paralisado pelo medo. O salmo começa com a chave para essa proteção e paz inabaláveis, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essa palavra descansa é de uma profundidade tremenda. No contexto moderno, tem gente que acha que descansar é sinônimo de preguiça, de inércia ou de falta de ambição. Mas na visão de Deus, no sentido bíblico, descansar é primeiramente confiar. É entregar o controle de tudo, é acreditar plenamente que o Senhor está no controle da sua vida, da sua situação e do seu futuro, mesmo quando tudo ao seu redor parece instável, caótico e fora de ordem. Descansar em Deus é render o peso que você não foi chamado para carregar, é soltar o controle que você nunca teve totalmente e aceitar com humildade e sabedoria que Ele sabe mais do que nós. O Salmo continua detalhando a promessa de Deus, falando de livramento dos laços do caçador, de proteção contra a peste perniciosa, de cobertura com as asas de Deus, de um escudo e uma couraça de verdade contra os ataques, de guarda contra o terror noturno, a luta que ataca quando você deita, e mesmo quando o texto fala de perigo iminente e de desastres, caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, Deus garante com a sua palavra: tu não serás atingido. E a razão final para esta segurança é clara. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então hoje eu declaro sobre sua vida a plenitude da paz de Deus. Paz espiritual, paz emocional, paz sentimental, paz física, paz familiar, paz financeira. Uma paz que ocupa todo o espaço da ansiedade. Uma paz que ultrapassa a barreira do medo. Uma paz que atravessa os dias turbulentos e se manifesta no meio da tempestade. Paz por todos os lados, paz por toda parte. Vamos orar agora unindo a nossa fé. Se puder, feche os olhos por alguns segundos para se concentrar totalmente. Se não puder, apenas ore comigo em pensamento. A sua sinceridade e fé alcançam a Deus do mesmo jeito, não importa onde você esteja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós começamos este dia na Tua presença, rendendo as nossas lutas e as nossas preocupações com a firme certeza e a inabalável convicção de que terminaremos este dia agradecendo e testemunhando a Tua obra. Pai, eu te peço com a fé que vem do Teu Espírito, derrama a Tua paz poderosa sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Traz paz exatamente onde existe guerra e conflito. Traz calma onde existe aflição, desespero e angústia. Traz livramento onde existe ameaça, perigo e armadilha. Traz testemunho de superação onde existia medo e incerteza. Que essa pessoa que ora agora comigo sinta o peso saindo dos ombros, sinta a mente ficando mais leve e em ordem, sinta o coração sendo reorganizado, acalmado e selado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda perturbação, todo espírito de ansiedade, toda confusão mental, todo terror noturno e toda opressão que tenta roubar a paz. Que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, guarde o coração e a mente dessa pessoa, como um guarda de honra que protege um tesouro. Cerca a casa dela, o caminho dela, o trabalho dela, a família dela e todos os seus bens com os Teus anjos. Que nada falte em sua mesa, nada quebre em suas mãos e nada saia do lugar que Deus determinou. Que hoje seja, declaramos juntos, um dia de boas notícias, de milagres e de intervenções divinas. E nós declaramos juntos, em um só Espírito: Deus me dará paz onde havia guerra. Eu creio, eu tomo posse desta palavra e desta profecia. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração e esta palavra tocaram profundamente a sua alma e falaram com a sua luta, eu te peço para fazer duas coisas bem rápidas e práticas, que são atos de fé e de colaboração no reino. Primeiro,
Deixe o seu like, curtir nesta mensagem para que ela seja impulsionada e alcance outras pessoas que também estão travando uma guerra silenciosa e precisam urgentemente de paz. Segundo, se inscreva no canal para que possamos caminhar juntos, lado a lado, em palavras e orações diárias que fortalecem a fé e nos dão direção. E eu quero te indicar como um próximo passo essencial o vídeo Como Vencer a Ansiedade na Mente com a Palavra, um recurso poderoso, principalmente se a tua luta e a tua guerra se manifestam mais intensamente no momento em que você deita, no silêncio da noite. Que Deus te abençoe abundantemente, te guarde em todo o seu caminho e te dê a sua paz por toda parte, hoje e sempre.